Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA, etapa 5. E conteúdo novo. Saímos da geometria, aliás, o contrário, professor, saímos da geometria e passamos para a álgebra. Não, tá certo, professor. O atraso, estava tendo a Esquadrilha da Fumaça aqui, fazendo uma apresentação bem bacana. Meus queridos, equação do segundo grau, professor. Como é que a gente trabalha com a equação do segundo grau? Você que estava na aula passada. O que foi que nós pontuamos de importante para você fazer por qualquer tipo de processo resolutivo? Prof, reconhecimento visual da equação. Em segundo lugar, reconhecimento dos seus coeficientes. E aí, professor, quais são os coeficientes de uma equação do segundo grau? Professor, é aquele Azinho, é aquele Bzinho, é aquele Czinho. Você estava na aula passada? Não? Tem problema não. A gente tem como apresentar esse conteúdo novamente para vocês. Pelo menos essa parte de definição inicial, para quê? Para que a gente possa já adentrar nos processos resolutivos. E aí, grande Gabriel, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que já se fazem presentes. Eu acho que nós estamos com o Uruçuí conectado também conosco pelo IPTV, sejam todos bem-vindos. O meu boa noite. E aí na tela, professor, o conteúdo, estou vendo agora, equação do segundo grau, reconhecendo uma equação e os seus coeficientes, que é a parte mais importante. O resto é saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Professor, deixa eu ver aqui. Toda equação do segundo grau. Quando eu olho para uma equação do segundo grau, como é que eu sei que esta é do segundo grau? Professor, uma equação do segundo grau é aquela que nós escrevemos na forma ax2 mais bx mais c, onde a parte principal, além de saber que essa sentença corresponde a uma equação, é nós sabermos identificar este Azinho, este Bzinho e este Czinho. Este Azinho, este Bzinho e este Czinho são o que nós chamamos de coeficientes de uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, por sua vez, pode se apresentar de três maneiras, ou melhor, de duas. Quais, professor? Eu posso ter uma equação do segundo grau completa, ou eu posso ter uma equação do segundo grau incompleta. Professor, essa daqui, ela é uma equação do segundo grau completa. Por quê, professor? Porque nós conseguimos visualizar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Prof, então me dá um exemplo aí de uma equação do segundo grau incompleta. Cara, olha essa outra aqui. Nessa aqui, nós visualizamos o valor do A, nós visualizamos o valor do B, mas eu não consigo ver o C, professor. Ele não existe, professor? Ele existe sim. Quando eu não consigo ver o C, este, professor, vale sempre zero. Quando eu não conseguir visualizar o C, este vale sempre zero, professor. De boa, tranquilo, tranquilo. Professor, tem outra equação que pode ser classificada como incompleta? Olha essa outra aqui, professor. Também é incompleta. Visivelmente, professor, dá para você ver se é completa ou incompleta. Sabe por quê? Se eu enxergar o A, o B e o C, completa, professor. Se eu enxergar só o A e o B, faltou o C, professor. Incompleta, professor. Se eu enxergar só o A e o Czinho, professor, eu também tenho uma incompleta. Nesse caso, quem nós não estamos visualizando é o B. Então, qual que é a parte inicial do estudo da equação do segundo grau? Primeiro, saber reconhecer visualmente uma equação. Ela só vai se apresentar dessas três formas para vocês. Ela pode ser completa ou incompleta com A e B, ou incompleta com A e C. Então, professor, eu tenho aqui uma equação do segundo grau completa. Quando que ela será completa? Professor, quando ela tiver o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Tem só a condição, o Gabriel até colocou para a gente lá, professor. A condição está relacionada ao valor deste A aqui, professor. Este Azinho que você está visualizando aqui, ó, ele não pode ser zero.
Toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade escrito na forma ax2 mais bx mais c com a diferente de zero, a equação do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Prof, então vamos lá. Se tiver o a, o b e o c, ela vai ser, professor... Se tiver o a e o b, c, o a, o b e o c, ela vai ser completa. Se tiver apenas o a e o b, incompleta. Se tiver apenas o a e o c, também incompleta. Até aí, tudo bem? Agora, vamos pensar na resolução. Prof, todas as equações, todas elas, independente de ser completa ou incompleta, podem ser resolvidas, professor, pelo processo de Bhaskara, professor, que nada mais é do que a aplicação de duas relações, que nada mais é do que a aplicação de duas fórmulas. Professor, e as incompletas, eu também posso resolver por Bhaskara? Também pode, mas para as incompletas, eu tenho processos, professor, mais adequados. Como assim, professor? Processos que demandam menos conta. O processo de Bhaskara é um processo sistematizado, ou seja, é aquele processo que você só erra se você não souber realizar as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Se eu sei fazer as operações básicas, eu consigo aplicar o Bhaskara e eu não erro jamais. E, professor, então eu vou fazer sempre Bhaskara. Mas depende. Se ela for incompleta, você também pode optar em resolvê-la por fatoração. Ou, professor, eu posso estar resolvendo esta incompleta por radiciação. Professor, todos os casos eu posso estar resolvendo por fatoração? Nem sempre. Todos os casos eu posso resolver por radiciação? Nem sempre. Todos os casos eu posso resolver por Bhaskara? Pode. Bhaskara dá de vocês resolverem qualquer tipo de equação. Agora, vocês vão observar no decorrer da apresentação do conteúdo que, dependendo de como a equação do segundo grau se apresente, você vai dizer o seguinte, cara, olha, essa aqui é melhor por Bhaskara, essa aqui é melhor por fatoração, essa aqui, professor, incontestável, essa aqui eu vou fazer por radiciação. Você ainda sabe tirar raiz? Eu apresentei um processozinho prático para vocês tirarem raiz. Vocês ainda lembram? Dá uma pesquisada lá na plataforma do Canal Educação. Quem não assistiu a nossa aula de potências e raízes, eu acredito que ela já esteja disponível lá para vocês, tá bom? Prof, então, deixa ver. O que eu tenho que fazer primeiro para resolver? Depois a gente vai ver se a gente resolve por Bhaskara, se a gente resolve por fatoração ou se nós iremos resolver uma equação do segundo grau por radiciação. Professor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, independente, professor, dela ser completa ou incompleta, é reconhecer os seus coeficientes. Quem são os coeficientes, professor? É aquele Azinho, é aquele Bzinho, é aquele Czinho, professor. Então, vamos colocar alguns exemplos para ver se vocês já estão antenados aí. Eu tenho essa equação do segundo grau. Não é para resolver, não. Professor, por que o senhor sabe que ela é do segundo grau? Pelo formato, professor. Eu acabei de ver que uma equação do segundo grau é aquela que nós escrevemos na forma ax2 mais bx mais c, professor. De boa, tranquilo. O que é que o senhor quer que a gente faça aqui? Eu quero apenas que vocês reconheçam os coeficientes. Como foi que foi orientado na nossa última aula, professor? Foi ontem, anteontem? Professor, o a, professor, é o coeficiente que vai ficar na frente do x ao quadrado. O bzinho, professor, é o coeficiente, professor, que vai ficar na frente do x. E o czinho é o coeficiente que não vem acompanhado do x. Ele é chamado de termo independente. Independente por quê, professor? Porque ele anda só. Ele não precisa de ninguém segurando a sua mão. Ó, o a, quem está segurando na mão do a é o x ao quadrado. Quem está segurando na mão do b é o x. O c é independente, ele não está segurando a mão de ninguém. Deu para fazer uma associação? Então, eu tenho esta equação do segundo grau que vocês estão visualizando. Eu quero que vocês identifiquem comigo, professor, quem é o A, quem é o B e quem é o C, professor. Tem como? Professor, olha só.
Eu quero que você identifique comigo para essa equação quem é o valor do A, quem é o valor do B, quem é o valor do C, professor. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Professor, o A é o número que tem que estar aqui, ó. Professor, mas eu não estou vendo nenhum número na frente do x ao quadrado. Não estou vendo nenhum número. Foi ontem mesmo, penúltimo horário, foi isso mesmo, né, Gabriel? Onde a gente já começou a passar essa ideia. Eu estou reforçando porque pode ser que você tenha faltado e é imprescindível, essencial e necessário que eu saiba reconhecer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Até então, a gente não está utilizando conta, a gente está apenas usando o quê? Nossos enxergantes, como eu brinco. Olha aí, é Ribeira do Piauí, não é isso? Opa, seja bem-vindo, fique à vontade para estar participando. E aí, Uruçuí, já consegue identificar para mim quem é o A, quem é o B e quem é o C? Professor, o A ali eu não estou enxergando. Quando eu não enxergo o A, professor, é porque ele vale 1, professor. Se eu não ver o A, professor, na frente do x ao quadrado, ele vale 1. O B eu estou vendo, professor. O B eu estou vendo. Eu já sei que o A aqui vale 1. E o B, professor? Quanto que vale o B? Qual é o número que está na frente do B? Professor, é o 5. Lembra lá da aula passada, que foi que eu pedi que vocês tivessem atenção? Veja se o número é positivo ou se o número é negativo. O processo resolutivo, o processo de Bhaskara, que já a gente vai estar apresentando para vocês, para alguns e para outros reforçando, reapresentando, depende de você simplesmente saber verificar quem é o A, quem é o B, que no caso o B ali é menos 5, professor, e quem é o C. Você entendeu? E quem é o C, professor? Professor, o C está fácil ali, ó. O C, professor, ele vale exatamente 6, professor. O C, ele vale exatamente 6. Tá, professor. E agora? Me dá outro exemplo aí que eu vou colocar no chat agora para o senhor, para ver como eu estou sabendo. Eu quero que vocês reconheçam os coeficientes desta equação. Deixa eu voltar na outra rapidinho. Esqueci de fazer um comentário. Essa equação do segundo grau que vocês estão visualizando aqui, ela é uma equação do segundo grau completa, professor. Por que ela é uma equação do segundo grau completa? Porque ela tem A, B e C diferentes de zero. Você entendeu? Apressou. Então, quer dizer que se o B ou C, professor, se o B ou C valer 0, professor, significa dizer que ela é incompleta? Isso mesmo. Se eu tiver o A, o B e o C, estou vendo, professor. O A é 1, B menos 5, C é 6. Completa. Já essa aqui, professor, ela é completa? Professor, eu acho que não, professor. Aqui vai ter A, vai ter B, vai ter C. Na realidade, eu tenho os 3 valores. Só que quando o B ou o C valem zeros, professor, nesse caso, a minha equação do segundo grau, ela passa a ser incompleta. Essa aqui é incompleta de que tipo, professor? Ela é incompleta com A e B, professor. Ela vai ter o valor do A, ela vai ter o valor do B, só que ela não vai ter o valor do C. Quando eu digo não vai ter, professor, é porque ele vai valer 0. Prof, faz aí para mim devagarzinho. Quem que é o Azinho aqui, professor? O Azinho é quem acompanha o x ao quadrado, professor. Quem é o número que está aqui, professor? Não estou vendo. Se eu não estou vendo é 0? Não. Se você não está vendo um número na frente do x, ele sempre vai valer 1. O coeficiente de qualquer variável, o coeficiente de qualquer incógnita que eu não vejo é sempre 1. E o B, professor? Quanto que é o B para este exemplo? Para esta equação? Professor, o B é quem está na frente do x. Nesse caso, o B nessa equação, ele vale exatamente menos 7. O A é 1 e o B é menos 7. E o C, professor? Vocês estão conseguindo visualizar o C? O C, professor, estou vendo não. Se eu não vejo o C, professor, ele vale 0.
Quando é que a equação do segundo grau, ela é uma equação do segundo grau Quando é que ela é incompleta, professor? Ela é incompleta quando o B ou o C valem zeros. Tudo bem até aí? Vou colocar mais um exemplo para a gente fechar o raciocínio. Essa aqui é completa ou é incompleta, professor? Ela tem o A, tem o B, tem o C? Visivelmente, dá para a gente perceber que ela não é completa, professor. Ela está, ó, curtinha, professor. Ou está faltando o B ou está faltando o C. Professor, pode faltar o A? Não. O A tem que estar lá. O A tem que estar lá, professor, e tem que ser diferente de zero. Se não tiver o A, professor, se o A valer zero, a equação ela não é do segundo grau. Sério, professor? Seríssimo. Nessa daqui, professor, ela é uma equação do segundo grau incompleta com A e C, professor. Ou seja, onde foi fornecido o A e o C, eu estou percebendo aqui, professor, que o A eu não estou enxergando. Professor, toda vez o A é 1? Não, gente, o A pode ser 2, 3, 4. Eu coloquei muitas sem vocês estarem visualizando o coeficiente, justamente para vocês saberem que quando eu não enxergar o coeficiente, professor, ele vale 1. Então, nessa equação, o A é 1. O B, professor, o B é aquele coeficiente que acompanha o X. Professor, eu não estou vendo o X aí, professor. Não estou vendo o X. E, professor, então, se eu não estou vendo o X, significa dizer que o B vale o quê? O B vale 0, professor. E aquele menos 25, novamente, tenha atenção redobrada se o teu coeficiente é positivo ou se o teu coeficiente é negativo. Sério, professor? Seríssimo. Eu tenho que ter muita atenção com isso. Se você esquecer de colocar um desses coeficientes, você vai, ou no coeficiente não, o sinal do coeficiente, você vai realizar um jogo de sinal errado, possivelmente você vai chegar no resultado errado, professor. Possivelmente não, é certo que não vai dar o resultado correto, professor. Então, o C aqui é menos 25. Professor, se eu botasse 25 positivo ia dar errado? Lógico que sim. E aí, professor? Essa outra aqui também é uma equação do segundo grau incompleta. Nós vamos apresentar todos os processos resolutivos para vocês, todos. E a maior parte dos processos resolutivos depende de eu saber achar o A, achar o B, achar o C. Eu vou realizar pequenas contas com esses coeficientes. Então, certeza que vocês já sabem reconhecer quem é o A, quem é o B, quem é o C? Tem certeza? Porque se você tiver na dúvida, vai no chat e coloca para mim. Eu tenho que saber, não posso nem adiantar. Se eu não souber, sério, se eu não souber ver quem é o A, ver quem é o B, ver quem é o C, eu não consigo resolver uma equação do segundo grau por Bhaskara. Você quer entender por quê que eu tenho que saber? Vem cá. Deixa eu pegar aqui uma equaçãozinha e mostrar para vocês como que se dá o processo resolutivo. Existem vários processos. Eu vou apresentar o mais usado, o mais tradicional, o que os alunos dizem para mim, o queridinho. Esse daqui, professor, traz mais segurança, professor. Por quê? Porque o processo de Bhaskara depende da aplicação de duas fórmulas. Isso mesmo, duas fórmulas. A fórmula do delta e a fórmula do Bhaskara propriamente dito. Hoje, professor, eu pensei que fórmula de Bhaskara eu ia usar só uma fórmula. Não, você vai usar duas. Você vai usar a fórmula do delta, que tem essa simbologia. Gabriel que diz, parece um triângulo isósceles. Esse delta ele também pode ser chamado de discriminante. Aí, professor. E eu tenho que calcular o delta? Tem. Como é que calcula esse delta, professor? Vou já mostrar para você. E logo após você calcular o delta,
Aí sim você vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Professor, essas duas etapas resolutivas. Primeiro, professor, aplica a fórmula do delta. Segundo, aplica a fórmula do Bhaskara. Dá para resolver qualquer equação do segundo grau? Dá para resolver qualquer equação do segundo grau. Eu já fiz pesquisa com os alunos, a maioria diz que prefere o Bhaskara, embora é a que dê mais conta. Eles se sentem mais seguros. Então, o que eu vou pedir que vocês façam agora? Que vocês anotem as duas fórmulas e vocês memorizem, nada de decorar. Sabe por quê? Teve aluno meu que já disse assim para mim, eu vou decorar aqui, faço as questões da minha prova e puf, acabou, eu não vou mais usar. Gente, a equação do segundo grau, ela vai aparecer dentro de outros conteúdos. Você vai estar dentro de um outro conteúdo, até mesmo de outra disciplina. Já já vocês estarão no ensino médio. No ensino médio, vocês vão ver física. No ensino médio, vocês vão ver química. E às vezes, professor, vai ter equação do segundo grau na física, vai ter equação do segundo grau na química. Vou até te dar aqui um spoiler. Próximo ano, vocês estarão na EJA etapa 6, que correspondem ao primeiro e ao segundo ano do ensino médio, ou seja, a primeira série e a segunda série do ensino médio. E um dos conteúdos da primeira série chama-se função do segundo grau. Na hora que o professor estiver apresentando função do segundo grau para vocês, aí vocês vão dizer, caraca, é aquele negócio que o professor estava explicando para a gente lá, ó, é muito parecido. Eu preciso também saber ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. Fechou? Prof, então como é que funciona? Eu primeiramente, vou lá, olho para a equação, professor. Eu olho para a equação e vou tentar descobrir o valor do A, o valor do B e o valor do C, professor. É a primeira coisa que eu vou fazer. Por quê, professor? Porque eu vou ter que calcular o delta. Então, eu vou ter que aprender essa relação aí, ó, que está na telinha de vocês. Vou ter que aprender essa fórmula. Repete aí comigo, lê comigo. Delta, aquele triângulozinho, é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, você já entendeu a lógica da coisa. Professor, primeiro eu vou calcular o delta, né, professor? Qual é o símbolozinho do delta? O triângulozinho, que também é chamado de discriminante. Se a pessoa perguntar, calcula para mim o discriminante, ele está pedindo que você calcule o delta. Discriminante, nome grande. Professor, de boa. Estou percebendo aqui, professor, que o senhor vai ter que pegar o B, professor, o valor do B elevar a 2, aí vai botar menos, aí tem um 4 na fórmula, vezes o valor do A, que você já terá identificado, vezes o valor do C. Então, vê aí, vê se você concorda comigo. Eu vou calcular, professor, aquele delta lá. Eu vou precisar saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Você concorda comigo? É a primeira coisa que eu vou ter que fazer. E por que eu tenho que calcular o delta? Por este processo. Existem outros processos resolutivos. A gente está começando apresentando para vocês o Bhaskara, que depende de quê? Do reconhecimento dos coeficientes. Professor, depois que eu aplicar o delta, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, professor. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, professor. Essa é a fórmula de Bhaskara que calcula para mim a solução da equação, que é o x da questão, professor. Ou seja, o x da questão, que é a fórmula de Bhaskara, você vai pegar a fórmula menos, é só tu ir lendo comigo, menos b, que você já sabe quem é, mais ou menos, professor. Vou já explicar por que tem mais ou menos aqui. Mais ou menos o que, professor? A raiz do delta. Eu não acredito que eu apaguei novamente sem querer. Mais ou menos a raiz do delta, dividido tudo por 2 vezes o A. Então, vamos lá. Recapitula comigo devagarzinho. Primeira coisa, no passo a passo. Ver quem é o A,
ver quem é o B, ver quem é o C. Primeira coisa. Professor, isso é no olho. Beleza? Segunda coisa, professor. Vou ter que calcular, professor, primeiramente o delta, né, professor? Que é o seu discriminante, professor. Calculei. Para calcular o delta, justamente eu preciso saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, professor. No caso, o B, professor, eu já identifiquei, eleva a 2, faz a conta, menos 4, esse 4 é da fórmula, tá bom? 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C. Achei o delta, professor. Para quê? Para nós encontrarmos, professor, o X. Nós encontrarmos o X pela fórmula de Bhaskara, professor. Prof, diz uma coisa. Eu pego menos, que já é da fórmula, o valor do B, mais ou menos a raiz do delta, por isso que eu calculei o delta, professor, porque eu vou precisar, para colocar aqui, ó, mais ou menos a raiz do delta que você já calculou, dividido por 2 vezes o A, professor. Prof, diz uma coisa. Depois que eu calculo o delta, eu tiro a raiz logo em seguida, você tira a raiz logo em seguida, professor. Mas só é interessante a gente aprender isso aí, professor, na prática, fazendo literalmente contas, professor. Deixa eu colocar um exemplo para você entender como é que vai funcionar. Mas a ordem aí, resolutiva, eu acho que vocês já entenderam. Esse discriminante, ele também já diz para mim a quantidade de raiz. Nosso colega Gabriel colocou aí no chat. Se o delta, o valor do delta que você encontrar for um valor maior que 0, isso já te garante, mesmo sem efetuar a resolução, que você terá 2 soluções reais e diferentes. Se o delta der igual a 0, você vai ter 2 soluções reais e iguais. E se o delta for menor que 0, não há soluções reais. Não há soluções reais. Estão curiosos para ver a resolução? Vamos lá, professor. Vamos fazer o passo a passo do jeito que a gente orientou vocês aqui. Então, eu tenho ali uma equação do segundo grau. Beleza, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que eu pedi que vocês fizessem? Eu sei que ela é do segundo grau. Eu já estou vendo que ela é completa, professor. Por que que essa equação do segundo grau, que o senhor está me mostrando, é completa? Porque ela tem o A, professor. Quanto é que é o A aqui, professor? O A é 1, professor. Ela tem, professor, o B. Ela tem o B, professor, que é 3. Ela tem, professor, o C. Quanto que é o C, professor? O C, ó, o sinal, menos 10. Tranquilo, professor? Então, olhando para esta equação, primeira coisa que você vai fazer, achar o A, achar o B, achar o C. Tudo bem? Todo mundo entendeu direitinho? Todo mundo conseguiu identificar que os valores desses coeficientes é 1, 3 e menos 10. Tá, professor, o que é que eu vou fazer com esses coeficientes? Gente, você já sabe que o valor do C é menos 10. Você já sabe que o valor do A é 1. Você já sabe que o valor do B é 3. Por que que eu tenho que achar? Porque pelo dispositivo resolutivo de Bhaskara, a gente vai resolver em 2 etapas. Primeira etapa, achar o delta. Como é que vai ser para nós acharmos o delta? Professor, é assim, ó. O senhor vai lá, delta, só trocar a cor da canetinha, ficou verde, eu vou botar vermelhinha, tá bom? Rapidinho, pronto. Delta é igual. Quem é que eu vou pegar aqui, professor? Quem é que eu vou pegar? O B, professor. Quem é o B? Professor, o B é 3, então você vai pegar 3, que é o B, tá aqui, professor, ao quadrado. Você está entendendo que o teu trabalho é meramente de substituição? Aí vai ficar menos 4 vezes
Quem que eu vou pegar agora, professor? O A. Quem é o A, professor? O A é 1, então vai ficar 4 vezes 1, vezes quem que eu vou pegar agora? O C. Quem que é o C? Menos 10. Você entendeu? A dificuldade inicial agora é nós aprendermos, professor, a fórmula, professor. É nós aprendermos a fórmula. Repete comigo. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora contigo, pega uma folhinha de rascunho e você vai resolver esta conta para achar o delta. O delta vai ser 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Vai ter jogo de sinal. Menos 4 vezes 1 positivo dá menos 4. Menos 4 vezes menos 10, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 10, 40. O meu delta, professor, deu 49. Pronto. Achei o meu delta. Achei o meu delta, deu 49. O que que eu vou fazer com esse delta logo em seguida, professor? Você tira a raiz dele, gente. Quanto que é a raiz quadrada desse delta? Quanto que é a raiz quadrada de 49? Professor, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Quer que eu repita de novo? Professor, o senhor acha o A, o B e o C, professor. Depois que o senhor achar o A, o B e o C, o senhor vai aplicar a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Substitui no lugar do B, professor, o senhor vai substituir o 3. No lugar do A, professor, o senhor vai substituir o 1. No lugar do C, o senhor vai substituir menos 10. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 10. Fazendo a conta esta que nós acabamos de fazer com vocês, o nosso delta deu 9 mais 40, o nosso delta deu 49. O que é que eu pedi que vocês fizessem assim que chegassem no delta? Tirassem a raiz. Professor, a raiz de 49 é 7, professor. A raiz de 49 é 7. E agora, professor, o que é que eu faço? Agora que eu já sei a raiz do delta, eu vou aplicar a fórmula do Bhaskara. Sempre assim. Primeiro, nós aplicamos a fórmula do delta. Resolvemos. Professor, encontramos aqui, professor, que a raiz do delta é 7. E agora? Segunda fórmula, professor. Agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Como que é a fórmula de Bhaskara? Acabou de aparecer no cantinho esquerdo. X é igual menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes A. Professor, então, de novo, vou pegar a fórmula aqui, professor, vou substituir. No lugar do B, professor, eu vou botar o 3, não é isso, professor? No lugar da raiz de delta, professor, no lugar da raiz de delta, professor, o senhor vai colocar 7, não é isso, professor? No lugar da raiz do delta aqui, professor, ó, o senhor vai colocar 7. Ah, professor, estou entendendo. Por isso que primeiro o senhor calculou lá a raiz do delta, professor. O senhor calculou a raiz do delta porque o senhor tem que substituir aqui, professor. Entendi. E embaixo é 2A. O que quer dizer isso? 2 vezes o A, professor. Aí vou substituir aqui o 1. Então, se nós substituirmos esses valores, vai ficar menos 3, mais ou menos 7, que é a raiz do delta, dividido por 2 vezes 1. Agora, o comentário que eu falei agora há pouco para vocês, daquele mais ou menos que vocês estão visualizando ali. Aquele mais ou menos é porque você vai ter que fazer duas contas. Você vai ter que fazer o menos 3 mais 7 dividido por 2 vezes 1, primeira conta, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, menos 3 menos 7 dividido por 2 vezes 1. Até aí tudo bem? Professor, então vamos pensar aqui.
Essas duas soluções, a matemática chama de x' ou x1. Ó, eu vou ter a primeira possibilidade, que eu posso chamar de x', ou se você não quiser chamar de x', você pode chamar de x1, para dizer que é a tua primeira solução. Eu gosto muito de usar a aspazinha. Uma aspa a gente chama de linha. Duas aspas, duas linhas. Deixa eu ver aqui, ó. Possibilidade, lembra da análise combinatória? Não deixa de ser. O cara, qual é a probabilidade de sair dois resultados? Professor, aí depende. Se o delta der 0, se o delta der maior que 0, se o delta é menor que 0. Então, ele poderia colocar numa questão de probabilidade, Gabriel? Poderia sim. Então, prof, eu acho que eu entendi aqui. O senhor vai ter essas duas possibilidades. Duas, né, professor? O x', que eu vou fazer a conta com mais, professor. Não tem mais ou menos? Só que você bota só o mais. Menos 3 mais 7 sobre 2 vezes 1, que é 2. Entendeu? E, professor, embaixo, vai ficar como, professor? Já fui resolver aqui. Menos 3 mais 7, já eu coloco debaixo, dá 4. 4 dividido por 2, professor. Achei a primeira solução, achei o x'. A primeira solução para esta equação é 2. Prof, e o outro agora? Você fez um com mais, né? Você fez uma continha com mais, agora você vai fazer com menos, ó. Por isso que aqui, ó, é mais ou menos, professor. Você vai fazer uma com mais, uma com... Sempre, professor, sempre. Sempre, sempre. Por isso que eu tenho mais ou menos. Agora tem que fazer a conta. Menos 3, menos 7, vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá exatamente menos 5. Resolvi a equação do segundo grau. Professor, então, aplicar o método de Bhaskara é fazer toda esta conta que o senhor acabou de apresentar na telinha? É justamente isso. Vamos fazer outra? Professor, faz outra para mim entender. Eu tenho, professor, essa nova equação do segundo grau que eu acabei de colocar aqui na telinha para vocês. X² mais 5x mais 6. Se olhou para ela, prof, reconheci visualmente. Ali trata-se de uma equação do segundo grau. Por quê, professor? Porque eu estou vendo que ela é escrita na forma ax2 mais bx mais c, professor. Significa dizer que ela vai ter, professor, um valor de A, que eu não estou vendo, eu acho que vocês já sabem quanto que vale o A. Ela vai ter um valor de B e ela vai ter um valor de C. Então, se nós vamos resolver, professor, por Bhaskara, a gente tem que descobrir quanto que é o A, quanto que é o B, quanto que é o C. E para a gente descobrir, professor, a gente faz isso visualmente. Prof, para essa equação, o A é 1, o B é 5 e o C é 6. Primeira coisa que você vai fazer. Para quê, professor? Para aplicar aquelas duas fórmulas, professor. Eu não tenho ali BA² menos 4AC? Professor, estou entendendo, ó. Lá no lugar do B, o senhor foi lá, professor, e colocou o 5. Eu estou dando uma coloração para que vocês consigam fazer uma associação. O B é 5, professor. Aí, menos 4 vezes o A, professor. O A é quanto? O A é 1, professor. Botei aqui, ó, 4 vezes o A vezes o C, professor. O C é quanto? O C é 6, então coloquei o 6. E agora, professor, faz a conta. Quanto é que é 5 elevado a 2? Agora é contigo, é paciência, cuidado. Quanto que é 5 elevado a 2? Professor, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. 5 elevado a 2 dá 25, professor. E 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Vai ficar 25 menos 24. O teu delta, professor, é 1. O teu delta é 1. Aí eu disse que assim que vocês chegassem no valor do delta, o que é que vocês tinham que fazer? Professor, eu tinha, professor, que tirar a raiz do delta. Eu tinha que tirar a raiz do delta logo de cara, professor. Quanto que é a raiz do delta? A raiz do delta é 1. Raiz de 1 é 1.
Por quê, professor? Que o senhor vai tirar a raiz do delta? Porque eu vou precisar desta raiz, professor. Raiz do delta, professor. Eu vou precisar dela para substituir aqui, ó. Então, vai ficar menos B. Lá no lugarzinho do B, professor, o senhor vai colocar, professor, ó, no lugar do B, o senhor vai colocar o menos 5. No lugar, né, mais ou menos, no lugar da raiz do delta, professor, o senhor vai colocar a raiz do delta, que é 1, dividido tudo por 2 vezes o A, professor. 2 vezes o A. E, professor, vai ter que fazer aquelas duas contas, não é? Vocês acham que vocês são capazes de finalizar? Já finalizou, Gabriel? Deu quanto a sua? Menos 3 e menos 2? Foi isso mesmo? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, mas a gente volta já já para terminar essa e muitas outras equações. É só você participar quando tiver a dúvida. 2 minutinhos, a gente volta já já.